Vamos ler aqui no roteiro mesmo, certo? É só dessa passagem que sobre essas palavras que a gente quer refletir hoje. Um discurso ungido e com boa comunicação. Vamos ler juntos? Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. Amém? Vamos sentar? Relembrando um pouquinho do contexto, né? O Estevão sendo acusado falsamente lá pelos os membros da chamada Sinagoga dos Libertos. Mentiras foram ditas e o Estevão foi levado diante do Sinédrio, aquele júri de 71 homens que exerciam autoridade sobre os israelitas dentro do Império Romano. Eles não eram a autoridade maior, mas o Império tinha delegado um bom nível de autoridade a eles. E está lá o Estevão, diante desse júri. Esses homens que já tinham feito julgamentos injustos, que não eram simpatizantes com o Evangelho. E o Estevão está lá diante deles. Ele diz: irmãos e pais, ouçam-me. Por que Estevão, em seu discurso, quando ele começa o discurso, ele se dirige ao Sinédrio, chamando-os de irmãos e pais? E por que ele pediu para ser ouvido? Por que ele os chamou de irmãos e pais? E por que o Estevão fez um pedido para ser ouvido? Ele disse: ouçam-me. Foi um pedido. Então, por que você acredita que o Estevão se dirigiu desta maneira ao Sinédrio? Dê a sua resposta. Então vamos lá, né? Essa situação aqui que eu coloquei para vocês, eles diante do Sinédrio, a gente já estudou, né, em alguma outra aula sobre o Sinédrio. Eles estavam em um nível mais alto, esse que estava sendo interrogado ficava num nível mais baixo, né? Então tinha toda uma pressão, na verdade, até emocional, sobre aquele que estava sendo interrogado. Ele tinha que responder às perguntas desse conselho, desses julgadores. Certo? E esse homem, Estevão, primeiro da lista dos diáconos, como nós, enfim, já vimos isso, ele foi acusado lá pelos membros da sinagoga dos libertos. A gente já estudou também sobre essa questão dessa sinagoga. E eles acusaram o Estevão de blasfemar contra Moisés, contra Deus, contra o tempo e contra a lei. As 4 coisas mais sagradas que os judeus tinham. Então, isso era sagrado para os judeus. Moisés, também Deus, o templo e lei. Sagrado. E eles disseram que o Estevão, ele blasfemou contra essas coisas mais sagradas. Enfim, a Bíblia relata que esses denunciantes eram falsas testemunhas. O Estevão tinha que se defender. Estevão era um homem, como nós já vimos, cheio do Espírito Santo. E quando a gente passar a olhar o discurso dele, a gente vai ver que foi um discurso bem fundamentado nos princípios de boa comunicação.
Gente, a Bíblia ensina sobre tudo, inclusive sobre boa comunicação. Está na Bíblia. Os princípios de boa comunicação. E o começo do discurso dele já revela isso. Eu e você também precisamos buscar isso, né? É muito importante que os cristãos, eu e você, em suas falas públicas ou individuais, aqui é uma fala pública, diante de 71 homens. No entanto, os mesmos princípios se aplicam para as falas individuais. Então, nas falas públicas ou individuais, é muito importante que os cristãos eles tenham sobre suas vidas a unção do Espírito Santo. Sem unção, sabe, são só palavras. Unção do Espírito Santo. Mas também busquem comunicar. Comunicar é outra palavra da lacuna. As verdades bíblicas de maneira adequada. De maneira adequada é a outra palavra. Gente, unção e boa comunicação, isso é poderoso. Isso é essencial, a gente tem que aprender isso. Contudo, isso não garante que as pessoas vão receber o Evangelho. Na verdade, nós nunca sabemos qual será a resposta que será dada à nossa mensagem, à nossa pregação. Jesus, quando ele enviou os discípulos para anunciar o Evangelho, ele falou sobre a possibilidade da palavra deles não ser aceita. Ele disse, olha, se vocês forem, e se não aceitarem, vocês vão bater o pó que está em vocês sobre aquela cidade. Se eles não aceitarem, ou seja, Jesus disse que na nossa anunciação do Evangelho, existe sim a possibilidade de rejeição. Mesmo que tenha unção e boa comunicação, existe essa possibilidade das pessoas rejeitarem o Evangelho. No entanto, cabe-nos comunicar as verdades divinas da melhor forma possível. O resultado final, a decisão final é da pessoa que ouve. A gente não manda na pessoa, ela decide. Ok? Mas eu e você temos que comunicar o Evangelho da melhor maneira possível, e essa melhor maneira possível envolve unção e boa comunicação. Duas coisas muito importantes. Gente, fica muito claro aqui que a intenção do Estevão, diante do Sinédrio, ele tinha que se defender. Mas o alvo dele não era unicamente se defender, mas ele tinha um alvo maior, que era testemunhar a respeito de Jesus. Ser uma testemunha de Jesus. Estava se defendendo. Teve ali uma oportunidade para ele falar de Jesus. Falar de Jesus. E eu e você, a gente deve de ver qualquer momento, qualquer oportunidade, qualquer assunto, certo? Como um momento para falar, de Jesus. Eu lembro que uma época eu recebi um título de vulto emérito na Câmara Municipal de Curitiba. Recebi esse título, né? Ok, né? Isso é uma honra, que bom. Tá, mas qual é o propósito disso?
E quando eu recebi isso, me foi dada a notícia, e que eu ia ter que ir na Câmara Municipal, eu falei, joia, beleza, eu vou poder falar do meu Jesus numa casa de leis, do meu município. Eu vou poder orar naquele lugar. Era só para discussão, mas eu falei, eu vou orar também. Sabe, era a oportunidade que eu tinha. E essas duas coisas eu busquei unção, e eu busquei uma boa comunicação, um discurso, né? Enfim, e ali tinha autoridades ali, gente que eu conhecia, que eu não conhecia, sabe, é oportunidade que surge, e a razão por que eu fui lá, gente, ok, eu fui também para buscar, né, esse título, mas meu maior interesse não era voltar com esse título que é bonito, não era, meu maior interesse era chegar lá e falar de Jesus, era de orar naquele lugar. Estevão estava aqui para se defender, mas não também, mas ele queria falar aqui sobre verdades da palavra de Deus. O Estevão sabia que aqueles que o interrogavam eram homens resistentes à mensagem do Evangelho de Cristo, já pelo histórico que tinha acontecido. Tinha resistência, mas ele não se intimidou. Ele não baixou a cabeça, não ficou encolhidinho. Não, ele não se intimidou. Ele buscou fazer o melhor para comunicar as verdades eternas. Ele buscou a melhor estratégia para tocar a alma dos seus ouvintes. Ele não ficou com medinho, pois os caras não gostam de mim, eles não gostam dessa mensagem, olha o que eles já fizeram com os apóstolos, com Pedro, eles vivem ameaçando, não. Ele confiava na mensagem que ele pregava, ele sabia que aquilo que ele dizia era precioso, ele sabia que o Jesus que ele cria era digno do melhor dele, da melhor comunicação dele, era digno da vida dele e também da morte. Ele estava diante de um tribunal que tinha a autoridade para decretar a morte dele, ele sabia disso, mas ele sabia a mensagem que tinha, ele não se envergonhava da mensagem, ele não baixou o nível da mensagem, não, ele foi com tudo com a mensagem que ele tinha, ele amava essa mensagem, ele acreditava nela, e por isso ele estava comunicando essa mensagem, ele não se intimidou, ele buscou a melhor maneira de comunicar aquelas verdades. E agora vamos pensar um pouquinho aqui nos princípios desse discurso. O discurso do Estevão começa buscando uma identificação, é a palavra, identificação com os seus interlocutores. E essa palavra vai se repetir depois mais lá embaixo, ela é importante. Buscando uma identificação com seus interlocutores, ao chamá-los de irmãos. Irmãos. Por quê? Porque eles eram da mesma nacionalidade. Enfim, ele não chegou, ei, vocês aí do Sinédrio, ei, vocês aí que são tão diferentes de mim, vocês acreditam desse jeito, eu desse. Acho que a gente não tem nada a ver um com o outro aqui. Assim? Não. Ele buscou identificação com eles. Ele sabia que eles eram oposição a ele. Ele sabia que eles eram resistentes
antes a mensagem que ele ia anunciar. Então ele busca uma identificação. Uma identificação. Sempre que algum tipo de identificação ocorre dentro de uma comunicação, abre-se a possibilidade muito maior de aceitação da mensagem que será transmitida, que será comunicada. Estevão iria dizer algumas palavras que iriam contrariar o que aqueles homens defendiam. O Estevão não ia negociar a verdade aqui não, hein? Ele não ia amenizar as verdades, enfim, baixar um pouquinho o peso da verdade, não falar toda a verdade, falar uma meia-verdade, uma verdadezinha, e não, sabe? Ele não negociou verdades. Ele veio a dizer tudo que tinha que ser dito. No entanto, ele sabia o que ele teria que dizer, então ele busca uma identificação com eles. E para isso, ele precisava buscar a melhor forma de comunicar a verdade divina. Gente, se nós queremos alcançar o coração das pessoas, a gente tem que procurar algum tipo de identificação, estabelecer algum tipo de identificação. Nós precisamos ir à procura, descobrir alguma coisa, algum assunto que aproxime a gente dessa pessoa. Alguma coisa que, de alguma maneira, vai quebrar um pouco a resistência, vai fazer essa pessoa baixar um pouco a guarda. Qualquer coisa que nos identifique. Vai buscando, vai orando a Deus, vai sendo sensível. Se é individual, busca alguma coisa que identifica você com aquela pessoa. Se você conhece a pessoa, você já conhece mais coisas, às vezes não conhece. Busca uma identificação. Eu coloquei aqui alguns exemplos: comida, esporte, o clima. Eu estou vendo aqui o Gaspar. Se o cara disser para o Gaspar que gosta de café, está feito. É um assunto, se o Gaspar souber que o cara gosta de café, sabe, ele vai ver que tem uma identificação, ele conhece um monte de coisa sobre café, está ali o café, e o Gaspar vai começar no café, e ele achou algo que identificava, estabeleceu algo, um item que identifica. E quando, essa coisa do café, gosto também, às vezes eu começo a conversar com o Gaspar sobre café, o Carlinhos também, um outro do café aí, você também, Carlos? Enfim, está cheio de gente. Mas, enfim, e você começa a falar naquilo, você se empolga. Sabe o que acontece? Isso baixa defesas. E a pessoa se abre. Foi o que o Estevão fez, ele buscou identificação. Ele não começou com a coisa diferente, com o que os diferenciava. Ele começou com alguma coisa que os unia, que os identificava. Então, foi isso que ele fez. Ele vai chamá-los então de irmãos. Era mentira? Não. Eles tinham a mesma nacionalidade. Eles se conheciam como filhos de Abraão. Então, se eram filhos do mesmo pai, eles eram o quê? Irmãos. Ele está dizendo, ei, irmãos, identificação. Ele estabeleceu, então, isso. O que é que pode nos identificar com as pessoas? Qualquer coisa.
tem essa conversinha do clima aqui, que é mais batida que nossa, né? No elevador, então, a conversa é o clima. Né? Mas, enfim, começa com alguma coisa. Lugar que se conhece, de onde você é? Ah, eu sou lá de São Paulo. Pois é, São Paulo tem um amigo lá. E começa a falar alguma coisa de São Paulo. E assim vai. Isso baixa as defesas. E é o que o Estevão está buscando fazer aqui. Então ele os chama de irmãos. Mesmo sendo, palavra da Aracuna, acusado injustamente, Estevão não deixou de demonstrar respeito pelos membros do Sinédrio, ao chamá-los de pais, pois eles eram autoridades. Então, como autoridades e culturalmente, o pessoal do Sinédrio tinha lá o chefe, o sumo sacerdote, e os outros, a maioria eram saduceus e fariseus, eles eram tidos como pais, eram chamados de pais, sendo eles a autoridade. Gente, quando alguém quer ser ouvido, ele precisa demonstrar o quê? Respeito com aqueles a quem dirige as palavras. Se não houver respeito, haverá uma dificuldade maior na recepção da mensagem. Dificuldade maior ou, quem sabe, intransponível. Respeito. Respeito deve ser aplicado no trato com aqueles que são autoridades sobre nós. Aqui, eles eram autoridades. Essas autoridades estavam tendo uma postura errada, mas eram autoridades. E na Bíblia, a autoridade tem que ser respeitada. Toda autoridade precisa ser respeitada. A Bíblia coloca os pais como autoridade. Pai e mãe merecem, precisam ser respeitados. Filho não pode gritar com pai e mãe. Filha não pode meter a boca em pai e mãe, porque pai e mãe são autoridades. Os pais podem estar errados e os filhos podem estar certos. E mesmo assim, filhos devem respeito e honra, porque são autoridades. Algum governante que talvez A, B ou C a gente não gosta, se são autoridades, eles são autoridades. Eu nunca vou esquecer isso, já faz anos, tinha alguém do município de Curitiba aqui, governava a nossa cidade. Eu lembro que saiu uma piadinha aí dele e tal, e eu ouvi, enfim, e era... enfim, buscava desmoralizá-lo, né? Era uma autoridade. Eu sei que eu vi, de repente, eu contei essa piadinha para alguém. O Espírito Santo veio na hora para mim e disse: você pecou. Você desrespeitou uma autoridade. Você buscou, você mexeu no moral dessa autoridade. Quando tem desrespeito à autoridade, não tem fluir de Deus. Não estou dizendo que as autoridades não erram, não estou dizendo que a gente tem que concordar com o que de fato está errado, mas a autoridade é a autoridade, e quando nós nos dirigimos a autoridades, sejam elas quem forem,
nós precisamos dar respeito. Dar a devida honra, e honra não tem necessariamente a ver com mérito, que bom se tiver mérito, mas honra tem a ver com a posição. É muito bom se quem está em posição tem caráter, um pai, uma mãe, um chefe, um governante, mas às vezes não é assim, mas em função da posição, sabe, nós não, como cristãos, a gente tem que cuidar com o que sai da boca. Cuidado com o que você fala de uma autoridade. Seja essa autoridade ou política, eclesiástica. Se tem alguém que recebeu uma unção, uma autoridade, Deus protege isso. Não mexa nisso. E quando nós honramos autoridades, nós abrimos caminhos. Voltando um pouquinho, não deixa teu filho gritar com você. Ensina ele. Ensina que você é autoridade. Ensina esse princípio para ele. Isso vai se refletir no relacionamento dele com Deus. Mas, enfim, o Estevão demonstrou respeito às autoridades. Quando a gente fala do Evangelho sem respeitar o nosso interlocutor, seja ele alguém superior a nós em autoridade, e sobretudo nessa situação, mas mesmo que seja um igual, alguém, vamos assim dizer, do mesmo nível, ou talvez um liderado nosso, alguém que você é líder dele numa determinada instituição lá, você é o gerente dele, não sei. Você tem uma autoridade, você exerce uma liderança. Mesmo que essa pessoa esteja na questão hierárquica abaixo de você, respeite essa pessoa. O respeito abre o caminho. No entanto, respeitar as pessoas, como eu já citei aqui em algum exemplo, não quer dizer concordar com o estilo de vida errado que elas têm ou adotem. Se você está conversando com alguém que tem um estilo de vida totalmente errado, um comportamento moral promíscuo, você sabe disso, sabe? Fora da palavra de Deus, totalmente fora dos padrões. Você não concorda com o comportamento. Mas existe uma pessoa ali. E a pessoa precisa ser respeitada. Repito, não quer dizer que nós vamos concordar, mas o respeito precisa estar ali, nessa conversa, no caso, na nossa evangelização. Precisamos respeitar as pessoas e respeitar o direito de escolha delas. Elas têm direito de escolher e o direito de querer acreditar no que querem. No momento em que a gente não respeita alguém, ou que alguém não nos respeita, a comunicação é interrompida. Quando há um desrespeito, ocorreu o desrespeito, ocorre a interrupção da comunicação e uma muralha é colocada. Então, identificação. Identificação abre caminho. E depois, respeitar a pessoa. Eu preciso respeitá-la.
eu preciso falar do Evangelho, sim, com autoridade, mas o respeito não pode faltar. Não pode faltar. Eu lembro de uma vez de um pastor, ele contou uma história de um culto que aconteceu numa igreja. Ainda bem que não era quadrangular, certo? Mas daí, esse pastor contou, muito empolgado, que o outro pastor fez, e era uma comemoração de uma instituição, eu acho que era militar, certo? E que foi... essas pessoas pediram um culto, certo? E eles receberam esse culto na igreja deles. Eles pediram que o pastor pregasse, né? Enfim, essa reunião de celebração. E daí esse pastor dizendo, mas sabe, eles vieram lá para isso. E daí o pastor tal abriu a boca e falou a mensagem inteira sobre idolatria. E ele falou a verdade. Ele falou a verdade lá dos ídolos, dos santos, não sei o quê, e não quis nem saber, e falou. E do jeito que ele falou com total desrespeito às pessoas. A gente não tem que, repito, concordar com erro. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que pontuar os erros. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é preciso entender o público e o momento. E mesmo quando a gente denuncia pecados e fala sobre verdades duras, o jeito que a gente fala precisa ser um jeito que se fale, mas que se respeite a pessoa. Não pode faltar o respeito na nossa comunicação. Estevão podia dizer assim, esses caras do Sinédrio são tudo, né, injusto, eles já fizeram tanta injustiça, como é que pode? Eu vou meter a boca nesses caras. Não. Tem respeito. Toda a nossa comunicação do Evangelho precisa ter respeito. Vamos seguir. Outra virtude é a palavra da lacuna, intimamente ligada ao respeito, está ligada a ela, demonstrada pelo Estevão diante de seus interlocutores, novamente a palavra, interlocutores, foi a humildade. Humildade. Ele fez um pedido, ele disse, ouçam-me. Aqui é um pedido, gente. Ele pediu para ser ouvido. Ele pediu licença, ele não foi invasivo, não foi agressivo, ele foi humilde, ele disse, ei, ouçam-me, ouçam-me. Humildade. Na Escritura, a Escritura recomenda humildade. E ela recomenda humildade não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Veja o que a Bíblia diz. 1 Pedro 5,5. Sejam todos, o quê? Todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele está falando do relacionamento humano e coloca o exemplo do relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Deus resiste, se opõe aos orgulhosos, mas concede graça
aos humildes. E essa afirmação está conectada no relacionamento de uns com os outros, de pessoas. Deus se fecha para o orgulhoso. Eu não sei você, mas quando alguém vem para mim com arrogância, é instintivo. Eu já crio barreiras. Com olhar arrogante, com tom arrogante de voz. Eu já observei isso em mim. Eu não vou conseguir receber comunicação verdadeira dessa pessoa. Eu me fecho. O Estevão, ele começa o discurso dele com humildade, ele começa pedindo. Ele tem identificação, ele tem respeito, ele tem humildade. As pessoas não são obrigadas a nos ouvir. Então, nós precisamos ser humildes e, de alguma maneira, nos colocar em uma postura humilde diante deles, para que elas nos ouçam. Para que elas nos ouçam. Orgulho cria barreiras na comunicação. Quando a gente fala sobre as verdades do Evangelho, veja bem, a gente tem que ser convicto. A gente tem que ser firme. A gente tem que ser audaz. A gente tem que ser verdadeiro. Não estamos negando isso, nada disso. Não, é firmeza. A gente tem que demonstrar firmeza, convicção naquilo que fala. A gente tem que ter ousadia. Tem que ter tudo isso. A gente tem que ter essa ousadia. Porém, espírito e posturas arrogantes nunca devem estar presentes no nosso discurso. Nós devemos ter a autoridade. Do altar, eu preciso pregar e ensinar com autoridade, com firmeza. Isso é necessário, com ousadia. Mas se eu vier aqui para me exibir, bater no peito, dizer que eu sou cara, se eu chegar aqui com desrespeito às pessoas, sabe, isso não vai dar certo. E às vezes tem mensageiro, pregador, que vem numa postura toda arrogante. E às vezes a linha entre ousadia e arrogância é muito tênue. Mas o que vai revelar isso é o que está no interior, é o coração. O que está no coração, isso vai se revelar em algum momento, de alguma maneira. Então, sabe, humildade é cabível dentro de tudo isso. Mas o Estevão está fazendo isso tudo. Será que o discurso, ou seja, o resultado daquele discurso ungido e com uma ótima comunicação foi bom? O resultado foi bom? Que resultado que o Estevão teve? Ele teve um discurso ungido, muito bem comunicado. Será que o resultado foi bom? O final dele acabou com a morte do Estevão. E se avaliarmos unicamente esses resultados imediatos, nós podíamos dizer que foi um fracasso. Foi um fracasso. Na Bíblia, muitas pessoas, elas respondem ao Evangelho de maneira imediata e prontamente. O carcereiro de Filipos, né? É verdade que ele levou um senhor susto, mas enfim,
Ele estava ali, o que eu faço para ser salvo? Ele se abriu ao Evangelho. No entanto, Jesus comparou a palavra de Deus como semente. Semente. O resultado de uma semeadura, de maneira geral, não se vê na hora, mas na sequência. A palavra que esse mártir, que o Estevão semeou, não teve resultados aparentes no momento, porém, no futuro eles apareceram e até hoje aparecem. E daí depois a gente vai ver aqui um pouco mais dos resultados do que aconteceu. Ele lançou uma semente que não se viu resultado na hora. Jesus disse que o reino de Deus é como o semeador que saiu e lançou a semente. O reino de Deus é semeadura, é um reino de semeadura. Tem sementes que germinam mais rápido, outras demoram mais. Nós fizemos aqui, o nosso movimento de semeadura, lançando sementes. Resultados imediatos, outros ainda não. Outros ainda não. Hoje a gente, na nossa reunião não estavam todos os supervisores, mas a gente levantou que em grupos pequenos surgiram 10 novos grupos de pessoas do movimento de semeadura a partir dos grupos pequenos, sabe? Isso é bom, mas é claro, vamos trabalhar por mais. Mas resultados vão acontecendo ainda. Quem sabe naquele momento não aconteceu nada, veio aqui, não aceitou Jesus, foi no GP, não voltou mais. Mas essa é a nossa função, é semear. Muitos cristãos, eles muitas vezes falham ao compartilhar o Evangelho porque lhes falta a unção, e a unção é essencial. No entanto, às vezes até têm unção, mas não refletem sobre a melhor maneira de comunicar. Eles não constroem as pontes por meio de identificação. Eles confundem ousadia com desrespeito. E confundem convicção com arrogância. E daí, não é que Deus não quisesse fazer, falar, agir ou salvar. Daí não é que Deus falhou, e às vezes tem a questão da pessoa do outro lado, a decisão dela, o livre-arbítrio dela, mas, sabe, às vezes não é nem isso, às vezes foram os erros na comunicação que geraram aquela dificuldade. Eu e você somos chamados a refletir sobre isso. A Bíblia diz: andai em sabedoria para com os que são de fora. A Bíblia está dizendo que tem que ter sabedoria. Nós temos que ser estratégicos. Nós temos que buscar conhecer o nosso interlocutor ou o público para o qual vamos falar. Se vem alguém novo no GP, se vem alguém que não conhece Jesus, se vem alguém lá de uma outra religião lá, o pessoal do nosso GP precisa saber disso, precisa ter sensibilidade, precisa mudar vocabulário, precisa escolher o vocabulário, precisa escolher o testemunho. Tem que falar um vocabulário que as pessoas entendam. No movimento de semeadura, a gente trabalhou bastante essa questão do vocabulário e da sensibilidade. Tem que ter unção, mas tem que ter boa comunicação. Que na nossa anunciação do Evangelho, que nós venhamos a ter tanto unção como uma boa comunicação. É o que o Estevão nos ensinou. Identificação. Respeito.
e humildade ajudam aquele que é ungido na sua comunicação do Evangelho. Amém? Vamos ficar.